No conto de hoje vou te falar sobre uma experiência inusitada. Aceitei cuidar do pai de uma amiga, achando que seria só mais um trabalho tranquilo. Mas o que parecia simples acabou se transformando em momentos surpreendentes e cheios de reviravoltas. Quer saber como tudo aconteceu? Fique comigo até o final para descobrir. Meu nome é Juliana, tenho 23 anos e estou em meio à turbulência que é cursar enfermagem. Entre estágios, provas e plantões intermináveis, minha vida é uma verdadeira maratona. Quem vive isso sabe bem do que estou falando. Mas antes de continuar, deixa eu contar um pouco mais sobre mim. Moro sozinha, algo que sonhei por anos e finalmente conquistei. É incrível ter um espaço só meu, mas às vezes, a sensação de isolamento dá as caras. Cuidar de mim sempre foi prioridade. E, modéstia à parte, as pessoas costumam dizer que sou bastante atraente. Em um dia comum, durante uma pausa entre as atividades, estava mexendo no celular quando uma mensagem da minha amiga Camila apareceu na tela. A abordagem dela foi direta e típica. Ju, preciso te pedir uma coisa grande. Pensei na hora. O que será que ela vai aprontar agora? Curiosa, deixei que ela explicasse. Camila contou que o pai dela estava precisando de alguém para fazer companhia e ajudar nas tarefas diárias, pelo menos umas 3 vezes por semana. Ela não queria contratar qualquer pessoa, principalmente por receio de colocar alguém desconhecido dentro de casa. Conhecia o pai dela apenas de vista. O Sr. Roberto era um homem de aproximadamente 65 anos, mas parecia bem mais jovem. Sempre muito elegante e de porte confiante, ele tinha passado por uma cirurgia recentemente e precisava evitar qualquer esforço. Isso deixou Camila, filha única e protetora, bastante preocupada. A proposta veio no momento certo. Meu orçamento estava apertado, especialmente com o aumento do aluguel. A ideia de ganhar uma renda extra e ainda ajudar alguém de confiança parecia perfeita. Não demorei muito para aceitar. No dia marcado, fui até a casa de Roberto. Estava ansiosa, imaginando como seria aquela experiência. Quando toquei a campainha, Camila abriu a porta. Ela já estava pronta para sair e parecia aliviada ao me ver, como se pensasse, agora ele está em boas mãos. Assim que entrei, avistei o Sr. Roberto sentado na sala, com a TV ligada. Ao me ver, ele levantou-se com esforço, mas com um sorriso que transmitia simpatia. Foi um gesto simples, mas que demonstrou muito sobre ele. Camila aproveitou para me mostrar os itens essenciais da casa. Explicou onde estavam as coisas na cozinha, comentou sobre as comidas preferidas do pai e detalhou o esquema dos remédios que ele estava tomando para dor e recuperação. Antes de sair, lançou um último olhar firme e disse: Ju, eu confio em você. Qualquer coisa, é só me avisar. Assim que Camila saiu, fui direto para a cozinha organizar as coisas e já planejar o almoço. Comecei a vasculhar os armários e a geladeira, pensando no que poderia preparar. Enquanto estava ocupada, ouvi passos no corredor. Era o Sr. Roberto, com aquele jeito acolhedor, puxando conversa como quem já estava à vontade. Ele parecia passar boa parte do tempo sozinho, e dava para sentir o quanto valorizava ter alguém por perto. Começou a me perguntar sobre minha cidade natal, sobre o curso de enfermagem, e logo engatou umas histórias engraçadas de sua juventude. O papo foi leve e descontraído. Me senti confortável. Aquela rotina tinha potencial para ser mais tranquila do que eu imaginava. Enquanto preparava o almoço, percebia que o Sr. Roberto alternava entre mexer no celular e assistir à TV. Às vezes ele falava animado ao telefone, soltava risadas contidas e diminuía o tom de voz, claramente empolgado. Pensei comigo: olha só, ele ainda está no jogo, hein? Parece que tem alguém especial do outro lado da linha. O dia transcorreu de forma bem agradável. Aproveitei para deixar a casa mais organizada. Nada muito pesado, apenas uma limpeza básica. Passei um pano pela sala, lavei a louça acumulada e ajeitei algumas coisas que estavam fora do lugar. Em certo momento, ele comentou com um sorriso: Ah, está ficando tudo nos trinques. Era evidente o quanto ele gostava de ver o espaço arrumado e ter alguém para interagir. Meu primeiro dia terminou de maneira tranquila, e voltei para casa com uma sensação leve, achando que essa nova rotina poderia ser até prazerosa. Às vezes, Luana tinha que trabalhar no período da noite para cobrir folgas, o que deixava o Sr. Roberto sozinho em casa. Em uma dessas ocasiões, cheguei bem cedo na manhã seguinte para começar o dia. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Fiquei alguns minutos esperando, imaginando se ele estava dormindo ou tinha saído. Como Luana já tinha me dado uma cópia da chave para casos como esse, resolvi não esperar mais e entrei. Abri a porta com cuidado, tentando ser o mais silenciosa possível. Minha intenção era apenas verificar se estava tudo bem, caso ele ainda estivesse dormindo. Caminhei pelo corredor com passos leves,
me aproximando do quarto. Notei que a porta estava entreaberta, o que me deixou curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Dei uma espiada rápida, só para garantir que estava tudo normal, mas o que vi me pegou completamente de surpresa. Na cama, lá estava o Sr. Roberto junto a uma jovem mulher, ambos sem roupas, deitados tranquilamente como se nada mais no mundo existisse. A TV no quarto exibia um daqueles filmes que deixam qualquer um desconcertado. Fiquei paralisada, o coração disparado, sem saber como reagir. Não era algo que eu esperava, muito menos naquela situação. Fiquei ali, congelada por um instante, lutando para decidir o que fazer sem causar alarde. A única certeza que tinha era que precisava sair dali sem fazer barulho, evitando interromper aquela cena inesperada. Respirei fundo, tentando me recompor, e me obriguei a agir como se nada tivesse acontecido. Segui direto para a cozinha, onde comecei a mexer nas panelas e utensílios. Fiz questão de fazer barulho, batendo algumas coisas de propósito, com a esperança de que percebessem que eu já havia chegado. Enquanto continuava a movimentação na cozinha, ouvi ruídos vindos do quarto. Eles claramente haviam notado minha presença. Poucos minutos depois, vi a jovem mulher saindo do quarto às pressas. Sem nem me olhar diretamente, ela atravessou a casa rapidamente e foi embora. Notei que ela era jovem, com uma aparência vibrante, provavelmente da minha idade. Não pude evitar o pensamento. Quem diria que o Sr. Roberto estaria tão animado assim? Fiquei ali por um momento, digerindo o que tinha acabado de presenciar. Ainda tentando organizar meus pensamentos, me obriguei a focar no trabalho e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Se está gostando dessa história e quer saber como ela continua, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Aproveita e me conta nos comentários. O que você faria em uma situação dessas? Voltando à história, quando o Sr. Roberto apareceu na cozinha para tomar café, ele estava visivelmente desconcertado, embora tentasse manter uma postura descontraída. Com aquele jeitão dele, lançou uma tentativa de desviar o foco. A fisioterapeuta disse que eu tenho que manter o ritmo dos exercícios. E olha, tô fazendo tudo certinho, hein? Ele soltou uma risadinha, como se aquela brincadeira fosse suficiente para aliviar a tensão no ar. Apesar do tom descontraído, era evidente que ele estava tentando lidar com o embaraço. Embora eu tivesse certeza de que ele sabia que eu tinha presenciado a cena anterior, ele preferiu fingir que nada havia acontecido, mantendo a aparência de normalidade. Decidi não comentar o ocorrido com a Luana. Parecia algo que não precisava ser trazido à tona. Afinal, não queria criar uma situação desconfortável para ninguém. Continuei agindo como se fosse apenas mais um dia normal. O Sr. Roberto parecia determinado a seguir com a rotina sem dar margem para conversas sobre o assunto. Após o almoço, ele, como de costume, foi descansar. Geralmente, ele cochilava por cerca de 1 hora. No entanto, o tempo passava, e ele não aparecia. Já estava na hora de tomar os remédios. E como ele não dava sinal, resolvi verificar. Caminhei até o quarto. E ao me aproximar, percebi que a porta estava encostada. Dei uma espiada rápida para ver se estava tudo bem. Para minha surpresa, lá estava ele, com os olhos fixos na tela da TV, assistindo a um daqueles vídeos mais ousados. O mais surpreendente, porém, foi perceber que ele estava entretido em sua própria atividade. Naquele instante, imagens do que eu havia presenciado antes, ele e a jovem no quarto, passaram pela minha mente. Agora, vendo-o tão descontraído e à vontade, não consegui evitar a curiosidade. Fiquei ali, por alguns segundos, completamente imóvel, tentando processar a situação. A cena era algo que eu nunca imaginaria. Mesmo sabendo que não deveria, minha atenção permaneceu fixa. Uma onda de sensações percorreu meu corpo. Era como se, de alguma forma inexplicável, aquilo tivesse mexido comigo de uma forma que eu não estava preparada para lidar. Enquanto ele continuava, percebi como, mesmo com a idade, ele ainda exalava uma energia e confiança que explicavam muita coisa sobre seu comportamento. A intensidade do momento me deixou sem palavras. Era um misto de surpresa, choque e, para minha própria confusão, um leve arrepio. Confesso que, naquele instante, meu próprio corpo reagiu de uma forma que eu não esperava. Senti molhar a minha roupa. A situação era nova, desconcertante e, de certa maneira, perturbadoramente intrigante. Decidi bater na porta, interrompendo o momento dele de propósito. Com um tom de voz firme, anunciei minha presença. Sr. Roberto, tá tudo bem aí? Ele respondeu prontamente, ainda com a voz um pouco ofegante. Já vou, só um instante. Ouvi alguns ruídos vindos do quarto, provavelmente ele tentando se recompor. Esperei calmamente, sabendo que ele precisava de um tempo para se ajeitar. Alguns minutos depois, ele finalmente disse que eu poderia entrar.
Quando abri a porta, notei que, mesmo vestido, ainda era impossível ignorar o volume que permanecia evidente. Era como se o corpo dele ainda não tivesse acompanhado o ritmo da pausa. Entreguei os remédios sem prolongar muito a interação, tentando manter a naturalidade. Saí logo em seguida, voltando para as tarefas da casa. Porém, a cena não saía da minha cabeça. Por mais que eu tentasse me concentrar em outras coisas, o que vi parecia se repetir em looping na minha mente. Depois daquele dia, percebi que ele começou a tomar mais cuidado, embora as visitas das jovens mulheres continuassem. Ele parecia garantir que elas fossem embora antes da minha chegada. Talvez ele quisesse evitar outro flagra, ou talvez estivesse tentando proteger a dinâmica tranquila que havíamos estabelecido. A rotina seguiu normalmente, com cada um cuidando de suas responsabilidades. Até que um dia, no caminho para a casa dele, fui pega de surpresa por uma chuva torrencial. Não havia abrigo por perto, e em poucos minutos estava completamente encharcada. Quando cheguei, Roberto abriu a porta e ficou visivelmente surpreso ao me ver naquele estado. Sem hesitar, ofereceu ajuda. Juliana, você precisa trocar essas roupas. Vai pegar um resfriado assim. Vou pegar algo da Luana para você vestir enquanto as suas secam. Fui para o quarto, ainda pingando água pelo corredor. Pouco depois, ele apareceu com um shortinho bem curto e uma blusa que parecia mínima. Não consegui segurar o comentário. Isso aqui não vai servir, né? Ele apenas deu de ombros com um sorrisinho no rosto, como se estivesse achando graça da situação. Ele insistiu, dizendo que era a única roupa disponível no momento. Tentei argumentar, mas a preocupação dele parecia tão genuína que não tive como recusar. Com certa relutância, aceitei, embora me sentisse desconfortável. Fui até o banheiro para me trocar, e quando coloquei as peças, a sensação de estar exposta tomou conta de mim. O short era incrivelmente curto, e a blusa, além de justa, não cobria quase nada. Por um momento fiquei parada ali, tentando me acostumar com a ideia, mas a verdade é que me sentia completamente vulnerável. Respirei fundo e juntei coragem para sair. Quando voltei para a sala, ele me olhou rapidamente e soltou uma brincadeira para quebrar o clima. Olha só, parece que essa moda vai pegar. Ele riu, tentando aliviar o desconforto, mas o olhar de cima a baixo não passou despercebido. Sorri de canto, sem graça, fingindo que estava tudo bem. Ao longo do dia, percebi que ele estava mais conversador do que o normal. Sempre que eu me movia pela casa, ele arranjava uma desculpa para aparecer ou puxar assunto. Era como se estivesse buscando uma forma de prolongar nossa interação. A princípio, achei engraçado, mas depois comecei a notar algo diferente em seu comportamento. Em certo momento, o telefone dele tocou. A conversa foi breve, mas pelo tom de voz, ficou claro que a companhia especial que ele esperava para aquele dia havia cancelado. Ele parecia um pouco desapontado, mas tentou disfarçar a frustração. Os olhares dele durante o dia começaram a mexer comigo de uma forma inesperada. Sempre soube que ele era um homem bem cuidado, mas a maneira como seus olhos me acompanhavam, com aquela energia que parecia inesgotável, fez com que eu começasse a enxergá-lo de outra maneira. Num momento descontraído, resolvi brincar. Que tal uma massagem para aliviar o estresse, Sr. Roberto? Mas só uma massagem, hein? Isso não tá incluído no pacote. Ele, sem perder tempo, aceitou de imediato, se deitando no sofá com um sorriso no rosto. Comecei a massagear seus ombros e costas, tentando manter a leveza da brincadeira, mas não pude evitar perceber que ele disfarçava seus olhares. Quando eu não estava olhando, ele me analisava com intensidade, como se cada movimento meu fosse um convite. A atmosfera na sala começou a mudar. A cada toque, parecia que ele ficava mais inquieto. Apesar de tentar manter a compostura, dava para sentir a tensão no ar. Eu sabia que estava provocando algo, e o Sr. Roberto parecia estar prestes a ultrapassar o limite que separava o controle da ação. Foi quando, então, a sua ferramenta começou a dar sinais de vida. Ele tentava disfarçar dobrando a perna, mas eu brigava com ele, dizendo que precisava manter as penas esticadas e ficar relaxado, para a massagem fazer efeito. Quando ele não estava olhando, era eu quem olhava aquele volume. Dava vontade de beijá-lo. Quando acabei a massagem, ele saiu rapidinho para o seu quarto. Como sempre, o Sr. Roberto foi descansar. Passados alguns minutos, fiquei esperando-o dormir e fui até lá para levar o remédio. Mas dessa vez, entrei sem bater na porta. Quando entrei, ele estava deitado. Eu tirei toda a minha roupa e me deitei ao seu lado. De repente, ele acordou e se virou para mim, sem entender nada. Falei para ele que aquele dia, eu ia ser sua fisioterapeuta e queria ver se ele ia fazer todos os exercícios direitinho. Ainda incrédulo, ele consentiu. Pedi que me tocasse. Ele não hesitou e, com muita firmeza, deslizou sua mão em todas as direções, sentindo cada centímetro. Eu sabia exatamente o que estava fazendo e queria viver aquele momento de prazer. Afinal, precisava matar minha curiosidade.
Por muito tempo, ele ficou ali, sentindo tudo nas mãos. E vendo que eu estava mais ensopada do que quando cheguei na chuva, viu que era hora de me apresentar a ferramenta. Eu estava com ela nas mãos, rígida e firme. Era um momento incrível. Fiquei surpresa com a sua virilidade. Não imaginava que poderia ser tão bom. Eu estava em êxtase. E vendo que ele também já queria seguir em frente, fui por cima para não forçar muito para ele. Fiz todo o serviço. Tudo se encaixou perfeitamente. Mas ele queria mais. E pediu para eu virar e colocar atrás também. Confesso que não curtia muito. Mas depois daquele dia, fiquei viciada. No auge da adrenalina, ele falou que já ia soltar tudo. Eu disse que não precisava tirar, para deixar lá dentro mesmo. E assim fez. Ficamos ali por um tempo ainda. Depois fomos tomar banho. Afinal de contas, eu tinha que ajudá-lo nas tarefas, né? Depois daquele dia, continuei trabalhando lá por um tempo ainda. Com o passar do tempo, o Sr. Roberto recuperou bem sua saúde e voltou à sua rotina normal. Meu trabalho na casa dele também chegou ao fim, deixando para trás momentos de aprendizado e experiências que, embora inusitadas, me fizeram enxergar situações de maneira diferente. Ao encerrar aquela etapa, percebi o quanto é importante estar presente e ajudar os outros em momentos de necessidade, mesmo que as circunstâncias sejam inesperadas. Saí de lá com a certeza de que cada experiência tem algo a ensinar. E assim, sigo minha vida, pronta para enfrentar novas histórias e aventuras que o futuro pode me trazer. Gostou dessa história? Então não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário contando o que achou e se inscrever no canal para acompanhar as próximas narrativas. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.